Hoje é treta, hein, mano? Vou tocar o terror aqui, polemizar mesmo, receber 50 mil respostas, vou parar no Treta News. Assiste esse vídeo, vocês vão perceber que eu tenho mais coisas positivas pra falar do que qualquer outra coisa. Beleza? Vamos lá. Olá, eu sou o Thiago Spiker em mais um HQ ao que há. Fazia um tempinho que não aparecia e hoje eu quero falar de uma coisa que é interessante, tá? É um ponto de vista meu, é uma opinião, mas assim, é baseado em fatos que você não precisa de muito esforço para perceber isso, tá? O título desse vídeo é No que os quadrinhos BR evoluíram. Evoluíram no sentido, eu vou falar aqui no sentido positivo, tá? Porque evoluir pode ser no negativo também, mas eu vou destacar o positivo. E esse meu recorte é dos últimos 15 anos, tá? Obviamente não vou pegar exemplo lá da década de 70, que você tinha os quadrinhos de terror, que vendia bem, ou até de 90, que você tinha lá a gibi do Street Fighter, por exemplo, que muitos eram produzidos aqui no Brasil e vendia muito bem pra época, né? Ou até mesmo quadrinhos Disney, que são produzidos aqui também há muitas décadas, né? Teve lá a sua era de ouro, né? Eu vou fazer um recorte aqui dos últimos 15 anos, então vamos pegar de 2002 para 2017 agora, mais ou menos aí, e obviamente vou me referir à produção BR que independente, né? Que hoje você tem uma grande quantidade de produções autorais no mercado, né, alternativo, e alguns até atingindo mainstream, alguns até com editoras, né, e é essa galera, é esse tipo de produção que eu me refiro, tá? Eu faço este recorte porque é de uma época que eu vivi, que eu estava presente, e alguns pontos que eu já discordava e tinha algumas coisas para falar, mas na época eu estava iniciando, então não me colocava em exposição como hoje, tá? Mas algumas pessoas eles já escreviam, né, artigos, textos, resenhas, até críticas, e que eu concordava com essas visões, e é disso que eu vou falar. Então, a primeira coisa que eu acho que os quadrinhos BR evoluíram nos últimos 15 anos é o fim do ufanismo, tá? O que é isso? O ufanismo era aquela galera que ficava naquela vibe de não, porque a gente tem que fazer uma coisa BR, uma coisa nacionalista, né? A gente não tem que ficar aí puxando saco de gringo, de estrangeiro, então tem que ser uma coisa totalmente nacional, assim. E o que seria essa coisa totalmente nacional? Saci Pererê, história de índio, ou então dos cangaceiros, ou vamos fazer do Bumba Meu Boi. Se qualquer coisa diferente disso, você tá puxando saco de gringo, de fora, e é isso aí. Era um radicalismo assim que eu via de algumas produções, de algumas pessoas até, que eu sempre achei que isso não ia levar a nada. Tá? Vale ressaltar aqui, eu não estou dizendo que esses temas são ruins, que é errado, que é nada a ver, eu estou dizendo que dá sim para você usar um folclore nacional, uma coisa daqui do Brasil como plano de fundo para você desenvolver uma boa história, é um tema como qualquer outro. Mas é diferente você usar isso como plano de fundo para desenvolver uma boa história do que você unicamente usar isso aí como desculpa para que, olha, você tem que apoiar porque se você não apoiar você é contra a cultura nacional, alguma coisa desse tipo. Que era o que eu via muita gente questionando. Eu comprei um livro numa época aí, de uma editora chamada Marca de Fantasia. Eu não sei se eles estão nativos hoje ainda, mas eles lançaram muitas coisas legais, cara. E um título me chamou a atenção que chamava O que é História em Quadrinhos Brasileira. E um dos capítulos, ele discutia exatamente essa questão de identidade. E algumas pessoas eram bem assim, incisivas nisso, de que o único personagem realmente brasileiro era o Didi Mocó. Teve um cara que falou uma coisa assim. E assim, era a opinião da pessoa, sabe? Mas eu achava um exagero. Você tem temas aí que são, vamos dizer assim, neutros em questão de nacionalismo, né? Por exemplo, você faz uma história de uma temática urbana, sei lá, que um cara tem um fantasma na casa dele. Entendeu? Isso é indiferente. Se o cara mora nos Estados Unidos, mora no Japão, mora na França, mora no Brasil. Você pode contar a história de tudo quanto é coisa, né? E tinha essa galera que forçava muito a barra. E outras que tinham a mesma opinião que eu. Falei, galera, nada a ver isso, entendeu? Você pode usar como tema, mas digamos, você puxar para esse lado nacionalista, regional, não quer dizer que você vai ter mais mérito do que uma pessoa que não puxar.
E eu achava uma briga meio boba, assim, né? Eu via com muitas pessoas procurando um purismo que não existe. E eu sinto que isso hoje se dissolveu. Ainda tem umas pessoas que trabalham com essa temática, mas não com essa justificativa. É porque acham essa temática legal e quiseram fazer uma história baseada nisso, que eu acho excelente. Eu acho que aí sim eu considero que o folclore nacional, essas coisas, conta positivo. Pô, o cara se baseou numa coisa do Brasil, mas não com essa bandeira ufanista. Assim. Eu, pelo menos, não tenho mais visto esse tipo de atitude. Então, acho que os autores amadureceram nesse sentido. Estão mais abertos a temáticas diferentes e não vejo ninguém crucificando temáticas que às vezes não sejam originárias do Brasil. Muito pelo contrário, as pessoas estão olhando a obra pela obra. Se ela é boa, se ela é bem resolvida, eu acho que é assim que tem que ser. Outra coisa que eu acho que os quadrinistas amadureceram muito, que é diminuiu muito o vitimismo. Ai, coitado de mim, que eu sou um artista incompreendido e eu nasci num país onde as pessoas não leem, ninguém quer saber de nada e eu e meu enorme talento a gente merecia ter tido sorte maior. Cara, como era melancólico isso, como eu via gente assim. Ainda tem o desenhista coitadinho, ainda existe, mas os quadrinistas, isso morreu, cara. Tá? Ainda rola muito debate, frustração, essa coisa de não valoriza, ainda existe. Mas eu acho que a gente está amadurecendo e evoluindo cada dia mais. Já tem muita gente colocando pontos ali que, cara, vamos parar com isso que já deu? Todo mundo sabe que não dá dinheiro, todo mundo sabe que você não vai ficar rico, todo mundo sabe que não vai vir um grande empresário para apostar em você do nada, todo mundo sabe disso. Vamos parar de ficar chorando dessas mesmas coisas e tomar uma atitude para ver se a gente consegue mudar isso pelo menos um pouco. E a maioria dos quadrinistas independentes que eu vejo aparecendo, ele já tem essa consciência. Tipo, não, cara, eu sei que não adianta esperar cair do céu, a gente tem que... Eu mesmo tirei do bolso, ou fiz um crowdfunding. Cara, eu tenho que me levantar e tentar vender meu trabalho, cara. Não dá pra eu ficar parado reclamando, sentindo dó de mim mesmo. Então eu achei que nesse ponto o pessoal amadureceu muito. É só você ver a grande quantidade de publicações que tem aí, e o quanto o pessoal realmente arregaça as mangas e tá fazendo. Então a gente evoluiu muito nesse sentido. Outra coisa que eu achei que a gente evoluiu, que é menos antologias desconexas. Deixa eu esclarecer uma coisa muito importante aqui. Antologia o que é? É um livro ou uma revista que reúne várias histórias curtas. Estou dizendo que isso é ruim? Não, claro que não. Você tem antologias legais, Só que o que acontecia antes é que eu via muitas antologias que as histórias eram muito desconexas. Então, por exemplo, você tem lá um gibi de 80 páginas, aí são 8 autores, cada um vai ter 10 páginas, suponha. Aí um faz uma história, suponha, de terror, mega gore, densa, e o outro fazia uma história mais fofinha, bonitinha, e o outro fazia uma história super alternativa, assim, viajada, e o outro fazia uma história de violência, o outro fazia um super-herói, Faltou aí uma decisão editorial dessa história, Não é só pegar, juntar todo mundo, fazer e imprimir, que legal aqui. Eu acho que tem que ter também esse pensamento editorial. Pô, a pessoa que vai comprar, o cara vai se interessar pelo tema. Eu gosto de terror, uma antologia que reúne alguns contos, já me agrada. Do que se trata? São vários autores e cada um fala de uma coisa. Eu via muito isso acontecendo. Eu, particularmente, nunca me senti atraído por esse tipo de publicação. Eu sempre preferi uma coisa que tivesse uma temática mais específica, ou até que fosse uma história única no livro. Não ficasse dividindo muito assim, porque às vezes eu podia gostar de uma e de outra não. Então eu queria ver a sinopse, me interessou, eu sei que eu estou comprando. Então isso eu acho que diminuiu. As pessoas têm feito mais one-shots, histórias com um conteúdo já mais condensado, assim, mais fechado, ou se faz antologia, elas têm o mesmo tema, então elas conversam ali. Então eu acho que o pessoal também amadureceu do ponto de vista editorial, assim. Tá? Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, tá? Eu estou dizendo que por ser muito misturado, isso dificulta você, digamos, a agradar leitores, Às vezes dificilmente o cara vai comprar um negócio porque quer uma história só no meio de 8. Isso é uma preocupação editorial, cara. Você saber que o seu livro tem um tema, as coisas conversam ali dentro, tem um público-alvo. Outra coisa que essa ninguém vai discordar, que é
evolução no acabamento editorial e gráfico. Inquestionável. Tá? Os fãzinhos de Xerox é legal, é bacana, mas é uma coisa que fica amadora. Hoje em dia, pessoal, a gente já saltou dessa parte. Eu não vejo mais a galera chegando com um xerocão lá, bem, né, assim. O pessoal vai, investe mesmo, fala, não, vou pagar uma gráfica aqui pra fazer um refil bonitinho, uma capa colorida, bota um couchezinho na capa, ou se for mais grosso, uma lombadinha quadrada, sabe? Pensa num design um pouquinho mais legal, faz um logo digitalizado, alinhado, não faz aquele logo na mão, tudo meio torto. Pode ser que você faça um logo na mão bom, mas, né, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, graficamente falando, como produto, como apresentação, nós chegamos em um ponto em que o quadrinho independente não perde em nada com livros que você encontra em livrarias de grandes editoras e médias até. Não perde em nada, o acabamento gráfico está equivalente, alguns até melhor. Tem quadrinhos fazendo capa dura, fazendo luva, fazendo verniz de reserva, tá? Então, nesse ponto, inquestionável. O pensamento como produto, acho que amadurecemos muito, muito mesmo. Outra coisa que aconteceu é que nós temos aí algumas pequenas editoras apostando, tá? Pequenas editoras no sentido de porte da empresa e no sentido de, ainda são algumas, tá? Mas não no sentido de mérito, tá? Então você tem algumas editoras trabalhando com autores BR lançando no mercado. Tá? Eu não tenho um número de venda, se está indo bem, se não está, mas existe, está acontecendo. Então é um registro de que, sim, algumas editoras estão abrindo portas. O que eu sei é que eles recebem muito trabalho, muita proposta, e eles têm que escolher alguns, não dá para publicar tudo que aparece. E, assim, tem gente que é muito iniciante, precisa amadurecer, fato. Tá? Mas assim, existe sim, e isso há 10 anos atrás era praticamente inexistente. Com exceção, é claro, de autores que já eram consagrados, que já publicavam há mais tempo. Outra coisa é menos ardor de fã. Tá? Agora eu me refiro com relação às temáticas, né? O tipo de história que as pessoas têm produzido. Quando a gente está começando, a tendência é a gente querer fazer uma história meio parecida com aquilo que a gente gosta. Então é muito comum, às vezes um menino ele gosta de quadrinhos de super-herói. Ele vai querer fazer uma história de super-herói. Não que ele não possa, mas as chances que ele tem das pessoas verem o trabalho dele e olharem, pô, mas isso aqui é um sub-Homem-Aranha, isso aqui é um sub-Capitão América, são grandes. Claro, é um processo de amadurecimento. Eu via muita gente fazer um produto com ardor de fã mesmo. Né? Às vezes o cara queria falar sobre um assunto porque ele gostava de um quadrinho tal, de um autor tal, mas ele mesmo não tinha conhecimento sobre o assunto. Né? E ele acabava fazendo quase que um subplágio ali, né? Uma coisa meio chupinhada de lá, e ficava um trabalho muito de fã, assim. Eu acho que hoje eu vejo propostas diferenciadas, até inovadoras, com temáticas que você não encontra tão facilmente assim no mercado, coisas que não estão manjadas, você encontra bastante coisa assim. Isso eu considero sim um amadurecimento por parte dos autores. Ainda tem aqueles que tentam fazer, né, o que é mais comum. Uma historinha de ação, um cara ganha superpoderes. Tem gosto para tudo. Né? Mas você tem aí uma diversidade muito maior de títulos, de temáticas, e eu considero isso uma evolução sim. Essas foram algumas que eu enumerei aqui, tá? Mas e com relação à interação em redes sociais, crowdfunding, esse tipo de coisa? Isso são ferramentas de interação, é como as pessoas têm utilizado elas. Não é uma coisa que se refere à questão da evolução dos trabalhos em si. Tá? As ferramentas estão lá e eu acho que muita gente está usando elas bem e ainda novas outras surgirão. Tá? Então estou me referindo à produção e até a postura dos autores em si. Thiago, mas ainda tem muito quadrinho BR ruim por aí. Sim, assim como também tem muito filme hollywoodiano ruim, assim como também tem muito mangá ruim, muito quadrinho super-herói ruim, tudo que vocês podem imaginar de produção autoral, voltado para o entretenimento ruim. E a diferença é que quando você vê um filme hollywoodiano ruim, você não sai crucificando todo o cinema por causa disso. Assim como você vê um mangá ruim, você não crucifica todos os mangás por causa disso.
você tem trabalhos bons e trabalhos ruins, normal. Viu? Eu falei que esse vídeo não ia doer nada. Se você tiver mais algumas questões que você acha que o pessoal evoluiu, amadureceu, escreve aí nos comentários, que é importante a gente destacar, né, que nós estamos sim caminhando e amadurecendo. E agora, para finalizar, eu vou colocar aqui algumas questões do que eu acho que a gente ainda precisa evoluir, precisa encontrar certos caminhos. Tem vários pontos menores, assim, tudo, alguns até questão de opinião, mas eu vou destacar um aqui que eu gostaria que todo mundo pensasse, né? Até se alguém tiver uma ideia, escreve aí, que eu vou chamar de agente catalisador. Deixa eu explicar melhor. O que seria isso? Eu vejo hoje a produção de quadrinhos BR como um grande bolo que ao longo dos anos o pessoal ia tentando fazer bolo, né? E tinha gente que no começo não sabia, o bolo ficava cru, o bolo ficava ruim, ficava duro, etc. Até que, de tanto assim a gente produzir, né, hoje a gente consegue fazer uns bolos bons, né? Bolo bonito, gostoso, saboroso, tal, e a gente vai e expõe lá. Só que tá uma situação assim que a gente tem o bolo lá, bonitão, e as pessoas parecem que ficam com receio de ir lá experimentar. Entendeu a metáfora? O bolo tá lá, tá todo mundo olhando, bonito, né? Parece legal, né? Então, vocês não querem provar, comer uma fatia, tudo? Ah, deixa pra depois. Pra mim, essa é a situação, né? Então, esse agente catalisador, o que seria? Seria o cara que ia levantar e ir até lá, ele mesmo pegar a fatia, cortar uma fatia de bolo e experimentar. Aí ele virou pra todo mundo e falou, gente, é bom, vocês não vão comer não? Tá aqui, vocês não querem? Aí acontece aquele efeito, um vai, aí todo mundo pega e vai também. Aí as pessoas começam de fato a experimentar. Deu pra entender o raciocínio? Vou fazer um paralelo de novo com games indie e youtubers, né? Os youtubers são o agente catalisador das produções de jogos. Então, você pode produzir um jogo, ele ficar maravilhoso, ele ficar lindo. Só que se ninguém jogar, não adianta nada. Aí que não vai dar nada, entendeu? O que esses youtubers fazem? Eles conseguiram uma forma de levar a sua vida experimentando e testando jogos de maneira que as pessoas vão assistir. E às vezes muito jogo ruim ganha visibilidade por causa desses caras, que eles mostram isso com uma conotação positiva. E por causa desses caras que informam para as pessoas, que vão ser os jogadores, seja casuais ou gamers mais hardcore, eles vão se interessar por aquele jogo da produtora. Vocês perceberam o que é o agente catalisador que eu estou falando? Nós precisamos encontrar um agente catalisador para os quadrinhos BR. E eu acho que nós não encontramos ainda. Tá? Então estão lá os bolos bonitões, lindões, e tá as pessoas olhando aqui para os bolos bonitões. Tá faltando o cara que vai chegar e falar assim, então, eu comi, ó, é bom? Vocês não querem mesmo? Para finalmente eles irem lá e consumirem. Pensem a esse respeito, porque eu acho que na hora que a gente encontrar isso, aí a coisa vai fluir muito melhor. Tá? Ah, tem o problema da distribuição também. Sim, já pensaram em formar uma Steam de quadrinhos BR, seja em formato digital, seja como loja física para mandar via correio. Só que vai cair no mesmo problema da falta do catalisador. Vai montar uma loja linda, maravilhosa, com todos os negócios lá, uma parceria super bacana, e as pessoas não vão comprar. Por quê? Porque vão ficar olhando pro bolo pronto, bonitão, não sabem que é bom e vão ficar com receio de provar. Então tá faltando isso ainda. E o que seria o nosso? Seria um youtuber? Seria alguma coisa no Instagram, em redes sociais? Eu não sei o que vai ser. Se eu souber, já teria feito. Tá? Mas eu acho que é esse o ponto que a gente pode parar para pensar de agora em diante. Certo? Gente, então é isso aí. Se você tiver sugestões, reflexões, pensamentos a esse respeito, escrevam aí nos comentários, está à disposição de vocês. Eu falei pra caramba, mas vocês viram, não foi nada de treta, foi um vídeo muito mais positivo do que vocês podem imaginar. E se você duvida do que eu falei, cara, é só você dar uma olhada nas publicações BR de hoje em dia, que, cara, de fato, evoluíram muito, sim. Tem artigos, tem matérias que mostram isso, o crescimento e... Enfim, acho que é uma coisa que o senso comum já percebeu. Eu não preciso ficar provando com imagens, porque é só você olhar que tá aí. Muito bem, então se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajuda, dá um joinha, adiciona os favoritos, compartilha nas redes sociais se você possui, se não estiver aqui no canal, se inscreva, e se você tiver mais alguma dúvida, comentário, sugestão, seja de comentários, está à disposição de vocês.
e pode virar mais um vídeo aqui na série do HQ é o que há. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.